podia ser um cara musicalmente melhor do que ele, mas ele tinha uma timidez que valorizava John Lennon. Entendeu? O Lennon tinha uma postura, sempre teve uma postura de posicionamento diante de câmera, de dançar e de rir, encarar a câmera, que o Paul nunca teve. O Paul teve isso depois. Mas naquele tempo, quanto mais como Sim. adolescente, pré-adolescente, o John poderia ter se sentido um pouco ameaçado pela qualidade, por esse lado perfeccionista do McCartney, de querer saber o tom, o acorde e tal. Ele é melhor do que eu, ele é mais dedicado do que eu, ele é talvez até mais competente do que eu musicalmente, mas eu sou foda, eu tenho personalidade, eu sou. E aí, esse equilíbrio não ofendeu nenhum dos dois. O Paul não se sentiu menor e o John Lennon não se sentiu ameaçado, porque se ali tivesse um atrito naqueles momentos iniciais, eles não estariam juntos. Eles se encontraram, se equilibraram e se completaram. É isso, é complemento, né? E isso até o fim, eu acho. Ô, Edu, você falou essa questão né, se o Paul de hoje talvez tivesse rompido com o John, mas é que o Paul naquela época também, eu acho que não sei se vocês concordam, também vou levantar a lebre ali, né? Acho que também ele estava nessa fase de transição, né? Um relacionamento novo, também parecia um pouco cansado, ele amava demais a banda para querer romper, mas também, tipo, pô, vou lançar o McCartney 1, né? Tipo, virou o McCartney 1. Parecia também que, tipo, tá tudo bem, entendeu? Vou fazer aqui o que eu tenho que fazer, tanto que teve o processo, né? Ele não assinou, ele não falou, vou assinar na segunda-feira, né? Na terça, sei lá, não queria assinar. Mas eu acho que também tinha um pouco aquele cansaço de, tipo, não, também estou mudando de vida, que nem o John estava mudando, não da forma radical que nem o John, mas acho que ele também, um pouco menos, mas acho que ele também estava nessa vibe, né? Todos, porque eles foram, não foram dizer que eles foram explorados naquele momento, não foram, porque eles se sentiram, mas eles se dedicaram muito para o sucesso da coisa toda, né? Rodaram o mundo, tocavam um dia atrás do outro, ganharam o dinheirinho dele, depois entraram nesse universo de gravação. Só de deixar claro que eu acho que o Paul no quinto ano do Wings era um Paul completamente diferente do. Estou falando de postura, determinação, olhar sobre uma situação do Paul de 68. Se o Paul de 68 tivesse a postura do Paul de 5 anos de Wings, no quinto, ele não deixaria a banda terminar, ele se posicionaria de forma mais forte e segura do que ele se posicionou, talvez, pelo esse cansaço, por essa leveza. Minha vida está mudando, encontrei uma mulher bacana e eu quero encontrar, já estou com um dinheirinho, já sou mundialmente conhecido. Isso tudo pesa para o cara não ficar discutindo, batendo boca, né? Acho que funciona dessa forma. Boa. Eu acho. Vai lá, Lu, pode ir. Só para complementar a ideia, eu acho que o bonito nesse encontro é exatamente como o Paul se encanta pelo John, pela capacidade dele de improvisação, e o John se encanta pelo Paul pela capacidade dele de fazer as coisas muito certinhas. Eu acho que isso é o que vai definir a relação deles para o resto da vida. Para o resto da vida. Até pós-Beatles, até na morte de John Lennon em 8 de dezembro de 80, tudo, a relação deles está nesse ponto de equilíbrio, entendeu? E eu acho que até a escolha de suas respectivas companheiras refletem nessa postura daqueles meninos de 16, 17 anos. Um porra louca e o outro mais contido. Até essa relação está nessa fotografia. Com certeza. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita da gente notar. Como a gente vê que isso já está meio que predestinado ali, né? Meio que escrito ali o que vai acontecer, o que vai ser determinante para a gente poder ter os Beatles depois. Eu sei que Sal tem um vídeo para passar, que eu pedi para ele separar. Eu queria contar, se vocês me permitirem, 2 histórias antes de você passar esse vídeo, Sal. A primeira história foi... Eu vou começar
cronologicamente pela segunda história. Liverpool, com Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, um dos nomes mais conhecidos da história do rock no mundo inteiro, do heavy metal, mas da história da guitarra, da história do rock and roll. E aí a gente foi fazer uma série de apresentações em Liverpool e chegou um certo momento, estava eu, minha mulher, minha filha então pequena, de fralda, e Andreas com a Patty, a esposa dele que faleceu depois, e a gente foi dar um giro por Liverpool e pegamos um táxi, fomos aqui. Teve uma hora que paramos na igreja. Paramos na igreja e eu falei com ele, tiramos fotografia lá no túmulo da Eleanor Rigby, atravessamos a rua e eu mostrei para ele, entramos nesse corredor que eu te falei, chegamos no pátio, olha, aqui dentro, aqui tem um auditório, aqui tem um auditório assim assado, eu já tive nesse auditório com o Gerry Adriani, contei a história para ele, aí a minha filha sujou a fralda, ok? Minha filha suja a fralda, minha mulher e a Patty, a mulher do Andrés, vão para dentro do táxi para trocar a fralda da minha filha dentro do táxi. E a gente ficou ainda de costa para a porta do auditório e elas se afastaram uns 15, 20 metros, entraram no táxi e estão lá fazendo a troca da fralda e a gente conversando fiado, olhando para frente. Daqui a pouco ouvimos abriu uma porta atrás da gente. Olhamos para trás, sai um cara com um macacão branco, todo cagado de gesso, e a porta vai fechando e eu ponho a mão na porta. Aí eu falo, você está trabalhando aí, meu amigo? Tá, estamos fazendo a reforma do auditório, podemos entrar? Aí o cara entra aí, fica à vontade. Aí a gente entra e o auditório está sendo reformado, tá? Então a gente... foi uma doideira, porque a gente não tinha essa expectativa de poder entrar nesse espaço que é trancado a 7 chaves e não é todo momento que você encontra essa porta aberta. A gente ficou lá dentro circulando durante uns 15 minutos. Quando nós saímos, as mulheres estavam desesperadas porque deixaram a gente ali e a gente sumiu, estava dentro do auditório. Tá, esse é um recorte 2. O recorte 1 é mais cinematográfico ainda. Saí para fazer um documentário para a Rede Globo de Vitória, com o Gerry Adriani circulando por Liverpool, fazendo vários diversos pontos, um documentáriozinho que está no DVD da banda Clube Beatles, gravado inclusive no Cavern Club, no dia dos 50 anos do Cavern Club, nós gravamos um show lá e virou um DVD, e aí esse é um bônus que está dentro do DVD e que foi parte desse especial de televisão. Saímos pela cidade, paramos lá na igreja. Aí gravamos um chororô no Eleanor Rigby. Ele cantou Eleanor Rigby. O Gerry Adriani, um dos grandes nomes da música do Brasil, ele era muito teatral, certo? Assim, era uma coisa da geração dele, daquela coisa da jovem guarda, muito teatralizado, tudo dele é muito de coração, o cara é figuraça, uma pessoa com coração do tamanho do mundo. Aí nós fomos, ele gravou Eleanor Rigby lá no túmulo, e eu saí com a equipe para fora da igreja para revisar as fitas, e ele foi andando para dentro da igreja, para o pátio da igreja. E eu esqueci dele, estamos revisando, daqui a pouco vem ele abraçado com o padre. Ele vem abraçado com o padre. Aí gritou assim, Edu, o padre vai abrir a porta para a gente do auditório. Aí eu falei, por que esse cara? Ele falou assim, eu falei, e onde é que você arrumou esse padre? Lá atrás. Então, lá atrás trouxe o padre, e ele é o meu mais novo amigo de infância. E o padre puxou um molho de chave, parecia São Pedro, abriu o auditório do outro lado da rua, a gente atravessou a rua, ele levou a gente lá, ele mostrou. Até então eu não conhecia aquele cantinho, né? Eu achava que o auditório estivesse atrás da igreja, mas estava na frente do outro lado da rua. Ali eu descobri, depois de ter ido já umas 3 ou 4 vezes naquele canto, eu descobri onde é que era o ponto exato. Ele abriu e colocou a gente lá dentro. Quando a gente entrou, tinha um palco no fundo, que quando eu fui com o Andreas anos depois, já tinham tirado o palco. O palco foi desmontado e montado no Museu de Liverpool. O palco que eles consideram que é o palco onde eles se encontraram. Ali tem uma história mal contada, porque a gente sempre tem, inclusive, os desenhos do Klaus Voormann,
que eles estão numa rodinha em torno de umas cadeiras no centro desse auditório e não no palco. Mas o palco foi desmontado, levado para o museu de Liverpool e apontado como sendo o ponto onde eles realmente se encontraram. Isso eu não posso discutir, porque lá não estava. E a emoção do Gerry Adriani na gravação, de chorar, sabe? Assim, é uma geração mais velha do que a minha, em que eu fico imaginando que esses caras da Jovem Guarda cresceram ouvindo os Beatles como ponto de influência direta e objetiva, não só no trabalho deles como artistas, mas na posição deles como brasileiros do terceiro mundo, recebendo a influência, lendo as revistas mais demoradas do mundo para chegar, com as fotos mais magníficas possíveis. Então, os Beatles, Elvis Presley e Beatles, para essa geração do Elvis, foi um revolucionário. Então, esses dois pontos são muito interessantes e eu gostaria de ter relatado antes de você, se você for mostrar o vídeo. Agora, vamos botar aqui no play aí, ó. Vamos assistir esse vídeo aqui. Deixa eu dar o... Bom, nesse nosso passeio por Liverpool, nós vamos conhecer agora um dos lugares, talvez, um dos mais importantes na história dos Beatles. Vem comigo. Bom, eu estou dizendo que é importante porque se John Lennon não tivesse conhecido Paul McCartney, nada disso teria acontecido. Foi exatamente aqui na igreja de St. Peter que isso aconteceu. John Lennon encontrou com Paul McCartney, que estava tocando aqui com os amigos de colégio. E aí o John Lennon foi apresentado a ele e o John ficou assim super encantado, porque ele sabia fazer uma coisa impressionante, ele sabia afinar o violão. Nós conseguimos uma coisa que acho que até agora ninguém conseguiu. Nós vamos entrar no lugar exatamente onde se deu o encontro de John Lennon com Paul McCartney. Eu gostaria que vocês entrassem no lugar exato que vai ser mostrado pela primeira vez na televisão brasileira, o lugar onde aconteceu um encontro de John Lennon e Paul McCartney. É esse o lugar. Aquele é o palco. Vocês estão vendo o lugar onde tudo começou, onde se deu um encontro. Foi aqui que eles trocaram as primeiras palavras. Foi aqui que realmente tudo começou. A emoção é grande. Eu agradeço a Deus de estar me dando a oportunidade de poder estar mostrando isso para vocês, de coração. Você conheceu aí o exato local onde John Lennon conheceu Paul McCartney. Depois se juntaram a George Harrison e mais 2 amigos e formaram uma banda de colégio chamada Quarrymen. E foi nesse exato local, nesse exato ponto, na rua Kensington, número 38. Daí para frente já é conversa. Acho que o recorte é aquele. Então, você percebe ali que é um auditório, um palco, as cadeiras estão encostadas nos cantos e que dão ali, no chute, na boa vontade, de 300 a 500 pessoas no máximo. Isso é incrível para mim, como amante dos Beatles, mas a gente percebeu muito o Gerry mesmo emocionado ali, né? Cara, deve muita malandragem do Gerry. Bicho, sim, era uma figura, entendeu? De sair para passear e trazer o padre com a chave do outro lado da rua, entendeu? Então, é a coisa do brasileiro, de boa conversa, grande sorriso, cara bonito, arrumadinho, entendeu? Isso é a cara do Brasil. Gerry é a cara do Brasil. Sim, sim. Sensacional. E essas imagens, assim, dão uma emoção realmente na gente de ver, né? Imagina estando lá.